eu mandar um abraço aqui para o grande jardineiro Erickson, companheiro aí, tá ligado no programa. Grande abraço para você, viu, Erickson? Tô te esperando, meu garoto. Olha aqui, o Cruzeiro perdeu para o São Paulo no Mineirão e fechou a 6ª rodada do Brasileirão na zona de rebaixamento. Melhores momentos na tela aí, Capiroto. E aqui a gente comenta sobre o jogo. Dimara Oliveira, o que você achou desse jogo aí, Dimara? Que te preocupa? Muito. Situação do Cruzeiro, os questionamentos feitos. E aí, Dimara? Muito, Everton. Boa tarde para todo mundo. A gente falava muito na semana passada de alguns setores em evolução no Cruzeiro, com o trabalho do Paulo Bento, né, que alguns setores estavam respondendo. Ele entra com uma equipe modificada, volta com o William à frente, muda de novo o posicionamento do Arrascaeta. O time não respondeu às alterações e manteve aquilo que a gente vem falando há algum tempo, que são os principais problemas do Cruzeiro. A questão do homem de frente, o tempo inteiro você cruza a bola na área, você não tem esse homem de frente, você tem dificuldades de penetrar na defesa adversária, você não tem a criação pelo meio, ou seja, repete os mesmos erros novamente. Aí todo mundo vai falar, mas você não falou que teve evolução semana passada? O que eu comecei falando o quê? Ué? Nós vínhamos falando de uma evolução com a equipe do Paulo Bento, só que nessa partida ele volta a mudar, mexer na equipe, muda de novo o posicionamento do Arrascaeta. A questão do próprio Robinho, né, que é uma qualificação maior na equipe e a gente não viu ter e surtir o mesmo efeito. Tenho certeza que o Cadu vai falar sobre esse novo posicionamento que o Paulo Bento acabou utilizando e que não deu certo. O que eu não entendo, às vezes, é uma manutenção, uma continuidade de equipe, para você ver, para você até ter certeza que aquilo realmente não vai dar certo e que você pode estar mudando alguma coisa. Agora, se não vierem... Você acha que ele insistiu errado com... Eu acho que ele mexeu, né? Ele botou o Riascos de novo no banco, colocou o William na frente, mudou o posicionamento do Arrascaeta, que teve um posicionamento diferente na última partida, um pouco mais segurando ali atrás do Robinho, foi isso que aconteceu no jogo, e tinha dado certo esse tipo de situação. Aí o Cruzeiro vai naquela, toca a bola, toca a bola, toca a bola. Ontem, para piorar a situação, nem finalizar o tanto que ele está finalizando, finalizou. E quando finalizava mal, muito mal, essa questão das finalizações continuam acontecendo. O posicionamento dos meios, a qualificação dos meios, ou seja, são os mesmos problemas. Aí eu acho complicado você continuar apresentando algum tipo de evolução, porque é mais do mesmo. Você pega um time que, mesmo com os desfalques, se mostra um pouco mais qualificado, aparecem todos os problemas novamente. Sabe como é que eu resumo o seu comentário? Pois não. Embora não tenha para que fazer isso, nem por quê. Para quê? Porque acaba tendo o mesmo significado. Sim. Falta qualidade. A partir do momento que o Robinho entrou nesse time e tornou-se jogador indispensável, fundamental, falta qualidade técnica. Você não tem qualificação de meia, você não tem qualificação faltando esse jogador de frente. O William continua na mesma Agora, toada. o que não pode acontecer também é o seguinte: o Cruzeiro ganha, a gente vê evolução, perde e fala que está um lixo. Você também tem que ter muito cuidado. Não estou falando o que você disse. Eu estou falando que isso não pode acontecer. Carlos Rubens Dona, aliás, nós não mandamos um abraço para o seu pai sexta-feira, foi aniversário dele. Você, filho, esqueceu. Mandei. Que esqueci, pô? Você mandou um abraço para o seu pai? Beijo. Então, com atraso, viu, Donezão? Sei que eu falei que você falou que ia ligar para ele, eu perguntei várias vezes. Ele disse que você mandou mensagem de voz. Mandei mensagem de voz. A ligação está muito cara. Ó, em que vértice do esquema jogou Arrascaeta? Ele fez o vértice esquerdo ali do losango do meio-campo. Boa tarde, Everton. Um abraço a todos. Foi ele que perguntou. Para mim foi o pior jogo do Cruzeiro com o Paulo Bento. Outros resultados ruins aconteceram. Goleada para o Santa Cruz, empate dentro de casa contra times ruins. Apesar de ter sido uma derrota simples para o São Paulo, se você só olhar os resultados, talvez não soaria como o pior jogo, mas na prática, para mim, foi o pior jogo. Praticamente não trabalhou. Justamente por isso. Justamente por isso. Porque uma coisa que era a principal evolução com o Paulo Bento era que o time, pelo menos, criava. O Cruzeiro era o time que mais finalizava no Campeonato Brasileiro, ao lado do próprio Atlético. Não via atualização com essa rodada, mas estava muito bem nesses números. Criava bastante, com posse de bola, time compacto. E lá na frente, jogando até razoavelmente bem, tirando a parte da conclusão. Aí algumas observações pontuais, Everton. Você começou com a pergunta aí do Arrascaeta. Brincadeiras à parte, chega a ser incrível essa inversão que ele fez, Robinho e Arrascaeta. O Arrascaeta, nos 2 últimos jogos, jogou como uma espécie de volante no Cruzeiro. Né? Ninguém imaginava isso.
A posição do Arrascaeta é um mistério há muito tempo. É ponta esquerda, é armador, é atacante, mas o Paulo Bento achou mais uma. Já está cornetando o treinador? Não. Eu acho que ele passa muito mais coisas boas do que ruins. Parece ser um ótimo treinador, mas nisso aí eu discordo dele. Quem tem que vir mais de trás entre Robinho e Arrascaeta é o Robinho. E quem tem que jogar mais adiantado entre os dois é o Arrascaeta. E não o contrário. Ele está nesse 4-4-2 com esse losango no meio. O Arrascaeta tinha que ser a ponta do losango. O cara que está por trás do atacante. Mas você não acha que o Arrascaeta... Ele está aqui, ó. Mas o Arrascaeta, tá gente, estava falando da Band News hoje. Segundo ponto. Aí, independentemente de posição, o Panes falava no ano passado que o Arrascaeta entrava com preguiça. Eu não acho que ele entra com preguiça, não. Mas eu tenho preguiça dele. Não é por preguiça, por falta de vontade. Ele simplesmente é um jogador inconsistente. Falei hoje na Band News o seguinte: já testaram o Arrascaeta em todos os posicionamentos possíveis e imagináveis. Todos. E o cara não orna. Não. Então é o seguinte: se não orna, é porque não tem a qualidade que a gente espera. Ah, mas ele tem um lampejo. Exatamente, o Eduardo sempre disse aqui: lampejos. Os mesmos lampejos que o time vem apresentando. Então, ganhou do Botafogo, mas sobrou em campo? Não sobrou. Então, essa ligeira evolução, você nota um time um pouco mais organizado? Sim, a gente nota. Mas o que falta para o time ornar? Qualidade técnica. Espera aí que nós vamos voltar a falar. Você vai falar, porque o assunto é exatamente esse. Aliás, ontem houve um questionamento sobre laterais. Chegam, cruzam para a área, só tem anão. Isso que a gente fala. Jogador baixinho, que pequeno, jogador que ele tem que ter essa característica? Por gentileza, eu gostaria que você falasse exatamente sobre isso. Do jogo de Mara e Cadu já falaram. Você fala dessa questão especificamente. Aliás, teve até uma bronca lá, entre aspas, na coletiva, depois do jogo. Mas, por gentileza, fala disso. Boa tarde, Everton, telespectador. Eles falaram bem sobre o jogo. Eu quero ir um pouco além. Depois do jogo do Cruzeiro ontem, me veio um negócio na cabeça, eu fui pesquisar um pouco sobre o Cruzeiro do Mano Menezes, que foi o melhor Cruzeiro dos últimos 3 treinadores que passaram por aqui. Já estou incluindo o Paulo Bento, porque o Cruzeiro do Mano Menezes, no início do Mano, já era melhor do que o início do Paulo Bento. E o time era pior. E aí, o que me chamou a atenção? Eu consegui achar as estatísticas dos 6 últimos jogos do Mano Menezes. Apenas em um deles, contra o Joinville, o Cruzeiro teve mais posse de bola que o adversário. E o Cruzeiro do David, do Paulo Bento, preza por ter posse de bola. É um time que propõe o jogo, posse de bola, o domínio do adversário, mas o do Paulo Bento até cria. Ontem foi diferente. Mas o time que fica mais com a bola, aí é um time que cruza mais na área, que vai depender mais de habilidade técnica de Elber, de Alisson ou de uma enfiada de um jogador. O do Mano Menezes era um time que se fechava, era um time que tinha característica de se fechar e sair na velocidade. E o Cruzeiro tem jogadores que fazem muito bem isso. E chegava lá na frente, não precisava chuveirar, porque se está na velocidade, ou é passe rasteiro, ou é cruzamento vindo de trás rasteiro. E aí quem que se deu bem? William. Quem que se deu bem? O William. O Alisson, às vezes que teve em campo, foi bem. Os laterais do Cruzeiro tiveram bem. O meio-campo do Cruzeiro muito bem seguro, a defesa sofreu pouco, porque aí é outra palavra, compactação. O time jogava muito juntinho, defesa, meio-campo e ataque. Era um time que jogava mais em contra-ataque. Mas isso com o Paulo Bento até tem também. Mas é o time da posse de bola. O do David é o time da posse de bola, do Paulo Bento nesse início é o time da posse de bola. Talvez, gente, a característica desse grupo do Cruzeiro, quem tem entendido melhor o que tem em mãos... O Cruzeiro do Mano Menezes era o Leicester? Não sei se era o Leicester, não gosto da comparação. Mas é o que eu estou perguntando, você responde sim ou não. O Leicester é raposo e azul, né? Mas o Cruzeiro é grande, é gigante, o Leicester é desse tamanhozinho. Você não entendeu a minha pergunta, eu vou repetir. O estilo de jogo do Cruzeiro do Mano é como se fosse o estilo de jogo do Leicester hoje? Era mais parecido. Objetividade, então, menos posse de bola e objetividade. O Mano Menezes foi o treinador que melhor entendeu o que ele tinha em mãos. Ele preparou um time baseado no que ele tinha em mãos. David e Paulo Bento estão tentando implantar a filosofia deles com o que eles têm em mão, e está dando errado. O Paulo Bento ainda é cedo. Tomara que eu esteja errado na minha avaliação, que ele mude, que a filosofia dele dê certo. Mas talvez ele tenha que voltar a ser aquele Cruzeiro do Mano Menezes para render um pouquinho mais. Mostra para mim aí, Capiroto, põe na tela esse negócio que a gente citou aqui da coletiva. Põe aí, roda aí. Optámos por um jogador com maior mobilidade, com maior capacidade para jogar no espaço entre a linha defensiva do São Paulo e a linha média do São Paulo.
não o conseguimos fazer. É verdade que não fomos muito eficazes por ter tomado essa opção, é um facto. Eu estou vendo uma situação, você está insistindo com um jogador improvisado de centroavante. Por que isso? Já que você tem 3 centroavantes de ofício e um problema que está acarretando. O time passa o jogo inteiro lançando bola alta para o nego baixinho. Quem é o jogador que se refere que é... O Willian está improvisado. O Willian está improvisado, ele não é centroavante, nunca foi. Mas ele não tem nem físico para ser. Essa é a sua opinião. Olha, eu estou te falando que eu joguei. Eu também. Eu por acaso também. Sim, está bem, mas como sou eu o treinador, as opções tomo-as eu. Ok? Eu estou achando estranho. Pronto, então fico com a sua estranheza, eu vou continuar com a minha, se quiser, a explicação. Já o disse até na primeira questão, que expliquei porque é que tinha jogado o William em detrimento do Riachos, que é um jogador também, como você deve saber, que também que chegou ao clube há pouco tempo, que teve alguma semana que teve a trabalhar fora do grupo para depois ser integrado, e que naturalmente por isso também acabámos por optar por o William neste jogo. Bom, a pergunta é a seguinte. Falta ao Cruzeiro o homem para receber esse cruzamento? O que falta, estou cansado de saber. Eu estou perguntando porque eu quero ouvir o que vocês têm a dizer sobre isso. E sobre o foco da discussão, o que vocês pensam sobre isso, por gentileza? Além da... Uma das coisas que a gente viu ontem, que também é uma repetição, tem 2 coisas que eu tenho que falar do time do Cruzeiro. Eu não acho o elenco e o time titular tão ruim como muitos pintam, mas tem 2 coisas que me incomodam. Primeiro, eu acho que o Cruzeiro precisa sim de um centroavante, de um jogador, ainda que o William volte a jogar bem, mesmo por segurança, mesmo para ter opção no elenco, você precisa de ter um centroavante qualificado. E segundo ponto, além do centroavante, Everton, muitas vezes eu fico com a sensação de que do meio para frente, aí um meia atacante, um armador ou um homem de lado, algum jogador consistente de drible para fazer a diferença, o Cruzeiro também precisa. Porque o Elber é ótimo jogador, nessa realidade tem de ser titular, nessa realidade. O Alisson machuca demais, já não é tão consistente assim. E o Arrascaeta é o rei da inconsistência. Você falou de lampejos, e é verdade, mas para cada lampejo, ele assim, toda hora no jogo ele vai cometendo pequenos erros. Futebol a gente fala da tática, a gente fala de vontade, a gente fala de qualidade de elenco, isso tudo é importante. Vocês assistiram? Mas tem algumas coisas, teve um lance ontem, que o lateral, o Lucas, passou. Mas a jogada era tocar para o Lucas, sim, sabe? Era passar, era ultrapassagem para o Lucas. Aí ele puxou para a canhota que é a cega. É um lance que quase ninguém lembra. Mas essas coisas fazem diferença no futebol. As pequenas decisões que o jogador vai tomando. É para tocar ali e o Arrascaeta erra nisso toda hora. Você falou um ponto aí que me chamou a atenção. Você falou de um time do Mano pior que o time atual do Cruzeiro. Porque não tinha o Robinho, não tinha o Romero. Não, pior em peças. O Mano fez algo melhor. Esses jogadores que foram embora estavam aí com o Mano, não estavam? O Ceará? Gente, eu acabei de falar. Ceará, Xavier. Mas não são lá. Mas olha que é. Não, mas ele não tinha. Mas o Mano não tinha na mão esses gringos que vieram. Mas a maioria dos gringos. Veja bem, o time não mudou muito. Vamos fazer um resumo. O time não mudou muito. Qual que era o time do Mano? Henrique, Cabral, que estão aí o Williams. Você tem o Romero e o Robinho, que são melhores que o Williams. Arrascaeta tá aí. Mas o Williams fazia uma função. Gente, eu acabei de explicar. O Williams fazia uma função no Cruzeiro, cara, que era difícil demais entrar nessa defesa. Olha, mas eu acabei de explicar que o time do Mano Menezes jogava completamente diferente do dele e do Paulo Bento. Tá aí a explicação. Não, eu concordo com você. Mas joga de forma diferente. Esse questionamento foi feito pelo Ivan Drummond. Eu gosto de repórter que questiona treinador, que se a primeira resposta não serve, ele vai lá e, mesmo sem o microfone, questiona. Mas gente, o William, ele foi improvisado com o Mano Menezes como centroavante e jogou muito bem. Então, esse negócio ele errou ao escalar o William ontem, porque ele pegou uma defesa do São Paulo que a gente cansou de ver contra o Atlético. A defesa do São Paulo é boa pelo alto. O Atlético não teve chance pelo alto com o São Paulo, inclusive a defesa do São Paulo ofensivamente fazendo gols. É bom. O time do São Paulo é bom. Mas você acha que o Bento chegou? Mas você acha que o Bento chegou para os laterais, chegou para os jogadores e falou: por gentileza, chega na linha de fundo, cruza a bola para a área.
Everton, eu não acredito que ele tenha pedido isso. O Cruzeiro do Mano Menezes chegava com velocidade ao ataque, pegava as defesas adversárias desmontadas. E aí entrava velocidade e qualidade do jogador. O Willian não precisava ser alto para fazer gol. Porque a bola não ia tinha alta. habilidade A defesa adversária estava quebrada porque estava vindo um contra-ataque. E hoje o Cruzeiro é só chuveirinho. Aí passa o lateral, só que os zagueiros estão todos lá dentro. Não vai adiantar nada cruzar lá na área. Vocês têm uma coisa que me incomoda. É uma desgraceira danada esse negócio de posse de bola. Eu também. Hoje em dia os caras estão festejando. Um monte de treinadores, analistas, torcedores... festejando posse de bola. O Grêmio não teve posse, o Atlético meteu 3. O Tite falou na coletiva, não, mas nós tivemos 80% de posse de bola e só virou o jogo porque o Daronco meteu 5 minutos de acréscimo sem motivo. Mas deixa eu falar só uma coisa. Não, 80% de posse de bola, e daí, velho? O negócio é bola na casinha, posse de bola não é gol. Eu tô citando, sem querer entrar na questão da modinha, mas o Leicester foi campeão lá com a maioria dos jogos dando 35%, 40% de posse de bola, sabe? Então, objetividade zero. E outra coisa, depois que eu vi Grêmio e Palmeiras jogarem, na semana passada, eu tive plena convicção que não adianta ter só tática e técnica. Se os caras não entrarem em campo mordendo, não rende. Vocês viram a intensidade daquele jogo do Palmeiras e Grêmio. E aí, né? Posse de bola o quê? Pô, isso não ganha jogo. E só para completar uma coisa, não adianta a gente ficar também olhando para trás, olha isso, olha aquilo outro, e tentar assim, agora eu vou com o Alisson, agora eu vou com o Elber, agora eu vou botar a Arrascaeta não sei na onde, agora eu vou botar o Willian, não, agora eu vou com o Riascos de novo. Gente, tem que contratar, não tem as peças. Se o Mano soube trabalhar com o que ele tinha naquele momento, a característica desse treinador não é essa. Tem que trazer o que ele está pedindo. Tem que trazer armador, que a gente já está cansado de falar aqui. Tem que trazer o homem de frente. Tem que trazer. Tem que qualificar os meias do Cruzeiro. Empresta, vende, troca o que está aí, que não deu certo. Se não, gente, a gente está entrando para a 7ª rodada. Nós vamos chegar aqui na 18ª falando a mesma coisa. Os problemas do Cruzeiro são repetitivos. Melhora um jogo, volta outro, vai continuar com essa instabilidade. O tempo exige, rapidamente. Eu acho que com esses jogadores voltando de contusão, Robinho e o Alisson, por exemplo, já estão jogando, ele tem que tirar o Arrascaeta do time. Cruzeiro pode jogar, por exemplo, com o Henrique, com o Romero e o Robinho no meio-campo, com o Elber, Alisson e um centroavante lá na frente que não tem, mas coloca algum, porque o Alisson pode não ser uma sumidade, mas voltando, o Robinho, esse sim é um grande jogador. Eu acho que o Arrascaeta, com essa inconsistência, com essa oscilação, não deve ser titular do Cruzeiro. E só mais uma coisa que me desanimou ontem. Eu até esperava que ele colocasse o Riascos de titular. Eu também. Agora, o Riascos foi mal pra caramba. Gente, deixa eu dizer uma coisa aqui. Nossa, é importante que sejamos muito honestos. Por isso que eu tô falando. Muito honestos com o torcedor. Porque é o seguinte, a discreta evolução que houve com o Paulo Bento, eu acho que ela não vai passar de discreta porque não tem qualidade. Sabe por quê? Além de tudo isso que a gente está dizendo aqui, questionando, alguns jogadores também, que são tidos como, bom, esse cara ainda vai virar e não vira com ele. Aí olha para o banco, vê o Riascos. O Riascos não queria ficar no Cruzeiro. Ele queria ficar no Vasco, mas está aqui, sendo escalado. A cara do Riascos é a cara do desânimo. Se não quer ficar, vai embora, cede, vende, empresta, troca. Não quer. E outra coisa, por que o Riascos não foi um jogador importante para o elenco e agora, de repente, se tornou uma boa opção de banco? Peraí, não é? Então é o seguinte, com toda honestidade, acho que a gente tem que ser mesmo. Falta qualidade. É isso. Porque é o seguinte, mesmo tendo ganhado do Botafogo, não foi muito superior. Perdeu ontem para o São Paulo, todo quebrado, fora os outros resultados e os outros jogos aí que a gente viu, inclusive tomando goleada do Santa Cruz. Então, é porque, às vezes, fica meio que a gente fica assim, não, mas aí, cara, a gente dá uma porrada hoje, ele pega o Atlético semana que vem, no Clássico, esfola o Atlético, aí segunda-feira ele vai ter que falar, não, mas aí, não tem essa. Tá ruim e a perspectiva, diante do que tem à disposição, não é boa. Rapidamente, Eduardo, mas tem que ser muito rápido, senão o capeta vai me matar. Peraí, eu quero falar também. Estão contando muito com as contratações que vêm de fora, gente, mas de 5 a 8 rodadas com o que tem. Atlético e Cruzeiro, olhem por isso. E posse de bola que você falou, Alemanha 7, Brasil 1. Brasil 52% de posse de bola. Pois é, 7 a 1, né? Você lembrando. Eu tenho um recado para você, preste atenção que o recado é importante.
Olha só, hein? Grande oportunidade para moradia ou para investimento seguro. Lotes a partir de 300 metros quadrados, urbanizados, hein? Tudo demarcado, água, luz, meio-fio, ruas compactadas na entrada da cidade de Cachoeira da Prata, às margens da rodovia de acesso à cidade. Fica aí a 15 minutinhos de Sete Lagoas. Gente, financiamento é próprio, não tem consulta ao SPC ou Serasa e você tem até 150 meses para pagar. Não tem entrada, não tem entrada. Pagou a primeira prestação de R$ 299, já é dono do imóvel. Olha as imagens aqui, ó. E tem que ligar e dizer que está assistindo os donos da bola. É mais uma da Bandeirantes Imóveis, no bairro Recanto do Salvador. A grande novidade, 3485-0123. 3485-0123 ou também WhatsApp 999079139. Faça contato, é Bandeirantes Imóveis. Muito bem, estou mandando um WhatsApp aqui agora, 9997-9139. Baita de uma oportunidade, hein? Vamos falar aí sobre o Atlético. Aliás, vamos mostrar os melhores momentos do empate com um amargo gosto de derrota. Ontem, aliás, deu um mole danado, marcou 4 gols no Sport, mas acabou cedendo o empate. Por gentileza, começa com você, Eduardo Panzi. O que teria acontecido, hein, com o Atlético que chegou a meter 4-2 no placar e no segundo tempo a garapa azedou de vez? Uai, Everton, a gente tem visto mais do mesmo desse time do Atlético. É o time que criou muito contra o Sport e dessa vez acertou a casinha, né? Porque nos últimos tinha errado muitos gols. Só que lá atrás é uma peneira. O Atlético, por mais que... Onde está o problema? Eu acho que o Atlético dá muito contra-ataque ao adversário, principalmente o lado esquerdo. É o lado esquerdo do Lucas Cândido, que está improvisado. O Atlético vencendo por 4, o Atlético vencia o Fluminense por 1, o Atlético vencia o Vitória e tomando contra-ataque. O Marcelo, mas você já está falando do Marcelo, gente, ele é o treinador. Você quer que eu fale de quem? Claro. Do Tele Santana, que morreu? Não. O treinador do Atlético é o Marcelo. A partir do momento que o Atlético começa a vencer, o Atlético faz 1-0, 2-0, 4-2, o Atlético tem que jogar com inteligência. Não é continuar se mandando, não. E dando contra-ataque para o adversário. Mas falta qualidade. Ok, faltava com o treinador anterior também. Só que antes era proibido criticar jogador no Atlético. Você está falando mal do Cleiton, não pode. Você está falando mal do Yuri, que é isso, tem que dar tempo. Não, mas é garoto da base, você está sendo... Agora pode falar mal de todos os jogadores. Então, o Atlético tem esse defeito. O Atlético, do meio para frente, cria, faz gols, mas virou uma peneira do meio para trás. Era um time que estava bem ajustado, tomava poucos gols, tomava gol principalmente de bola parada, que era um grande defeito. Aí é culpa do treinador passado também. Problema de posicionamento. Mas agora, gente, o Atlético toma de contra-ataque, olha aí o que a gente está vendo. É uma festa. Outra, o Vitor não falhou no gol de falta, mas está falhando seguidamente. O Vitor ou não falhou? Ou falta treinamento ou ele desaprendeu a sair do gol. Agora, no gol de falta, eu acho que ele não falhou porque a barreira precisa pular. A bola passa a uma Gilete deitada da cabeça dos 2 homens de barreira e a falta foi muito bem cobrada. Gente, olha essa falta que bateu o Diego Souza, muito bem cobrada e da meia-lua, era quase um pênalti. Então, no gol o Vitor não falhou não, mas o que tem falhado sistematicamente... Eduardo, olha o que ele deu de campo. Everton, você conversa com qualquer goleiro, falta praticamente no meio e próxima da risca, ele tem que escolher, ele tem que dar um canto pro jogador. Mas ele ficou quase junto da trave, Eduardo. A falta foi muito bem batida. Você vai me desculpar. Acho que foi posicionamento. Você vai me desculpar. Nossa, temos grandes goleiros aqui. Né? Eu joguei muito goleiro de handball. Temos grandes goleiros aqui. Pô, mas você também está trabalhando no goleiro. Não, porque ele tem saído agora. Você jogou na falta, basquete? É que a gente estava dizendo hoje o seguinte, a gente critica o centroavante, a gente critica o armador, a gente critica o treinador, a gente critica o departamento médico. Por que não? Por que não criticar o Vitor? Tá saindo muito mal. Tá saindo mal do gol, bola cruzada, rasteira, tá entrando fácil. Então, agora, evidentemente que a gente tem que considerar também a defesa e tal. Mas convenhamos, né? Não. A Dimara hoje disse, mas o problema está na defesa. Não, Dimara. Eu não disse que está só com a defesa. Eu disse que ele está tendo as situações dele de não ter voltado bem depois da contusão, isso é óbvio, mas que existe também uma insegurança diante do que ele tem na frente. Mas com a defesa... Um dos piores setores
de São Paulo era Erasmo, eu Léo posso Silva, ele falar, saiu um do dos jeito. piores Não. setores em que o Atlético tem neste momento é esse setor defensivo, passando também pela começar pelo situação Vitor. dos Dimara, mas volantes quando o goleiro é bombardeado, ele aparece, que Dimara. não estão fazendo o combate da mesma forma. Aí a gente até teve uma comparação com o Fábio e eu disse que são características de goleiros diferentes. O tipo de acerto que o Fábio faz com a defesa, o tipo de cobrança Vitor não que faz? o Fábio... Que isso, Dimara? Não, eu estou dizendo que ele também faz, de uma forma diferente. Existe, Everton, no caso do Vitor, e aí eu estou falando de saída de bola dele, de desespero e tal. Quem é que não está desesperado com essa dupla de zagueiro? Que o Não, Atlético Dimara, tem na frente? ele é experiente, É, Dimara. É claro que Não. passa pela defesa, Não. é claro que passa por um posicionamento defensivo que começa lá atrás, Número de até gols no que sofridos, sim, acontece, falha de goleiro, não. até no contra-ataque, até na forma como acontece. E ontem até, eu acho que o posicionamento dele foi só nessa questão da falta. Mas o Vitor tem tido, sim, uma insegurança com quem tem se apresentado à frente Não dele. acho. Na A minha experiência opinião, dele não é pode. essa. A frente dele também A tem tido uma minha insegurança com ele opinião saindo é do essa. gol. A não ser quem é que pode ser mais inseguro. Quem está na frente é quem está atrás. Mas que lá Dimara, tá a arrebentando experiência do tudo, tá. Vitor, Dimara, se ele pega zagueiros mais jovens ali, pela experiência que tem, ele tem que orientar. Eu estou dizendo que em cima do que você disse, mas então ele está inseguro por quê? Quando a defesa do Cruzeiro pipoca, o Fábio vai lá e fecha o gol. E ele A defesa do falhou com Atlético Erasmo e Léo pipoca, a Silva, defesa... gente. Ele falhou com o Erasmo e Léo Silva Pois no São é. Paulo. Então não tem nada a ver. Lógico que tem a ver. Agora eu quero saber... Ele está falhando em Você tá saída falando de de um gol, jogo, eu Dimara. tô falando de um É contexto dos deficiência últimos técnica jogos. do Vitor a saída de gol. Não acho tem que seja sido. só Tem sido deficiência técnica. Gente, Ele olha... não está bem, mas o setor defensivo dele também ajuda na insegurança dele nesse momento. não acho Ponto. não. Dimara, então você está pegando o setor defensivo de bode expiatório, o goleiro não tem culpa nenhuma. Ele Qual falhou é o com o Léo setor Silva mais e Erasmo, criticado do Dimara. Atlético nesse momento? Dimara, Ele falou se- com o Qual Léo Silva e é o Erasmo. setor mais criticado do Atlético nesse momento? Responda. Dimara, mas a questão é a Qual seguinte, é o nós estamos setor? falando da bola que vai começa com o no Vitor. Que começa com o não. Vitor. Ou você pode começar dela da frente, depende. Se você quiser Não, começar a aqui atrás, defesa você começa com o Vitor. Não, começa Eu nunca vi passando ninguém pela dando escalação. O marcação. Atlético vai jogar com Douglas Santos, Erasmo, Filhinho, Vitor. eu tô Não, falando Vitor, de começa com esquema o de goleiro. jogo e de função. Quando o Qualquer time começa com ataque goleiro. tá vindo no começo do combate dos Qualquer volantes, time não? começa com goleiro. Começa de onde o combate? Eu acho que você é a fiel representante de Mara Oliveira, daqueles que acham que o Vitor é intocável, Eu não inquestionável. acho que o Vitor é intocável. Inclusive, eu comecei falando das falhas dele. O que eu estou dizendo é que as falhas dele estão acontecendo também por um setor defensivo fraco e instável que o Atlético E, tem. ó, Ponto. E que Leandro passa Donizete pelos também, volantes hein? também. Tá mal. Que água que tá o Donizete. Ele tá hein? dando combate lá? Aí, ó, Aí. Aqui, e o, Tá bom, dando e o, combate? e o melhor jogo Tá defensivo dando do Atlético foi combate? com 2 meninos na cabeça de área, Tá Lucas dando Cândido e combate? Eduardo. Lucas Cândido e Eduardo na cabeça de área deram show contra o Improvisação na Santos. lateral, E não passa preocuparam tudo, o o Vitor, outro não. dispara lá Meninos. pra frente. Eu estou dizendo que é um contexto. Dimara, não estou dizendo que ele não eu está respeito a falhando. opinião da colega, mas não. Não. Ah, você respeita, mas não. Ele É tem, a ele minha tem. opinião. Não, tem lance. É Dimara, a minha opinião. bola rasteira cruzada no Vitor. Tá passando tudo. Mas eu não estou dizendo Saída que ele de não está bola, falhando. tem errado. Eu estou dizendo No que lance da existe falta, um o setor Eduardo na acha frente que ele não dele errou. tá falhando Eu não também. sou goleiro. Mas eu acho que errou. Ele ficou a um Eu braço acho da também trave que na direita falta ele e deixou falhou. um canto todo. Ah, mas tem que Eu escolher acho um também. canto. Mas deixa menos espaço, né, Aqui, do lado a esquerdo. barreira acho podia ter também. dado um pulinho, né? Pô, mas então, se ele orientou a barreira, Pezinho de porque ano chumbo. passado, o dia que o Souza meteu por baixo, se ele orientou a barreira, nós estamos cansados de ver se eu jogador não sei. ajoelhar atrás da barreira. Se eu não sei. Sim. A Não, gente não, precisa não, perguntar pra ele. exatamente. Se orientou a barreira a ficar quietinho, Aí, orientei. é isso que Então eu a tô falha foi falando. se você Então, orientou. aí não, tá. então a falha foi da Ok, barreira. aí o jogador que está na Não, barreira vai dizer assim. pra ele, mas você também deu você deu 3/4 de gol ali pro cara meter a bola, cara. Se o Rafael Carioca e o outro que estavam na barreira, que a bola passou aqui na cabeça, eles dão um pulinho, a bola batia na barreira. Tá, Eduardo, tá ok, Eduardo, mas eu tô falando de um espaço, você deu 3/4 de gol pro cara As meter a duas bola. coisas aconteceram, Essa gente. é somatória. Eu acho que ele ficou muito pro canto, sim, e acho que a barreira deveria ter pulado. As duas coisas aconteceram. Agora, a gente tem que lembrar o seguinte, foi um jogo bem diferente do jogo do Cruzeiro, por exemplo, porque os dois tempos foram completamente diferentes. Sim. No primeiro tempo, o Atlético fez uma boa partida. No primeiro tempo, tem muita coisa pra gente elogiar. Robinho, por exemplo, para quem questionava, matou a pau no primeiro tempo. Muito bem. Né? 2 gols, E 2 continue assim, né? assistências, Muito bem. sofreu os 2 pênaltis. O Júnior Urso perdeu 2 gols no início, mas funcionou como elemento surpresa nesses 2 lances e depois, num terceiro lance, fazendo o gol. Né? Ele é muito bom
nessas aparições no ataque, ele surge de trás de repente, esses volantes agudos, não estou comparando, falando que é exatamente igual, mas o Elias, o Ramires, o Paulinho, esses volantes que têm essa característica, volantes que surgem de repente como elemento surpresa, o Júnior Urso sabe fazer isso. Na temporada errou muitas finalizações, perdeu muitos gols, mas ontem deixou dele. O Patrick foi bem no primeiro tempo. Agora, o segundo tempo foi uma lástima total. As substituições, Everton, o Carlos Eduardo, nossa senhora, entrou numa tiriça. Mas não dá para esperar muito mais também. Ele mas então não coloca. Não, tô dizendo o seguinte, ele não é esse cara que vai entrar, chamar o jogo. Não, mas ele foi muito mal. Pois é. Não, o Lucas Cândido ele não pode ser lateral esquerdo. O Lucas Cândido não mas pode aí ser a pergunta que eu tenho para fazer para vocês, Eduardo, do lado esquerdo, coloca o Lucas Cândido improvisado na lateral ou usa o Carlos César por ali e sempre solta o Lucas Cândido como volante, que é a posição de origem. Daqui a pouco vocês vão responder. Eu vou para um rápido intervalo, tem um recado rápido para vocês, tá? Já a gente volta aqui nos Donos da Bola.